E de saúde, nós vamos agora ao quadro Educação. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. E hoje o Piauí celebra uma conquista bastante significativa no campo da educação. Eu vou falar aqui sobre isso justamente com o professor Quixaba, porque o estado do Piauí alcançou o primeiro lugar no ensino médio entre os estados do Nordeste e a quarta posição no ranking nacional, de acordo com os resultados do IDEB 2023. Esse desempenho não é apenas um número, é o reflexo de anos de esforços contínuos. O professor Quixaba sempre vinha falando sobre esse esforço e sobre o que se esperava atingir, esse investimento em infraestrutura, capacitação, professores, sobretudo do empenho dos alunos também e dos educadores que enfrentaram desafios e superaram aí as expectativas. Para entender melhor como que o Piauí atingiu essa nota, né, essa marca, e o que isso significa para o futuro da educação e para o presente do Estado, nós vamos conversar, portanto, com o professor Quixaba, que é especialista em políticas educacionais, é um observador atento das transformações do ensino piauiense e está toda quinta-feira aqui falando sobre esse tema aqui conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Helder. Professor, é um excelente resultado, né? Esse que foi divulgado ontem. Helder, deixa a gente muito otimista. Eu estou muito feliz enquanto professor, enquanto piauiense, nordestino, porque a autoestima da gente vai lá para cima, né? Onde é que você mora? Eu moro no estado que tem o melhor ensino médio do Nordeste, que é o Piauí, então deixa a gente muito feliz. Qual é a sua profissão? Sou professor da rede pública de ensino, do melhor ensino médio do Nordeste. Então, deixa a gente muito feliz. Quem não gosta de falar isso? Então, esse resultado impacta muito nos professores, nos pais, nos alunos, na sociedade de uma forma geral. Professor, agora a gente gosta sempre de ser aqui didático, nesse nosso bate-papo que a gente faz com os nossos telesseguidores, e eu queria que o senhor reforçasse o que é o IDEB e qual a finalidade dele. O IDEB é uma avaliação externa e é muito importante, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ensino Básico. Ela vai avaliar os anos iniciais, aquele lá até o 5º ano, o ensino fundamental até o 9º ano e o ensino médio. Isso é uma avaliação, uma prova feita pelo INEP, ela elabora e a gente então tem uma noção de como a gente está em termos nacional. Porque o INEP, ele utiliza esse resultado para avaliar o Brasil e comparar o Brasil com outros países. A principal finalidade é observar o desempenho de cada cidade, de cada estado, onde está sendo aplicado o recurso do governo. É muito importante para saber o quanto está sendo aplicado, se é suficiente, se precisa mais, quem está usando o recurso, está sabendo aplicar e quem está usando aquele recurso e não está sabendo aplicar. Então é uma avaliação muito, muito importante para o ensino público e privado. Mas o INEP, lógico, o governo tem uma preocupação com a educação pública, né, de uma maneira geral. Para além da realização da prova específica do IDEB, como que é calculada, portanto, essa nota? Helder, muito legal a sua pergunta. Por quê? A diferença entre o IDEB e a avaliação da nota do Enem. Sai um ranking de nota do Enem que avalia as escolas. E o Piauí, que já tem muito orgulho de ter entre as melhores escolas do Brasil, as escolas do Piauí, a privada, o Piauí agora também tem orgulho de ter a escola pública. Mas qual a diferença entre o Enem, que avalia um pouco a escola privada? É que o Enem, ela leva em consideração ao desempenho cognitivo do aluno. O Enem vai pegar ali e vai medir o que o aluno, qual o resultado dele da prova. O IDEB, ele é diferente. O que é que o IDEB leva em consideração? Leva em consideração o fluxo e o desempenho do aluno. O que é fluxo? É o aluno que reprovou, o índice de reprovação com o índice de aprendizagem. Qual a diferença entre um e o outro? Veja bem, lá no Enem, eu posso pegar os considerados melhores alunos, colocá-los para fazer a prova.
Então, veja bem, lá pelo Enem, se eu pegar somente a nota do Enem, eu tenho uma turma, vamos supor, eu tenho uma turma com 40 alunos, isto colocando o Enem para o pessoal entender aqui o IDEB. Então, lá no Enem, eu posso ter uma turma com 40 alunos, essa turma lá no primeiro ano, pega o primeiro ano, 40 alunos, ele não tem um bom desempenho, alguns alunos eu reprovo, vai para o segundo ano, 30 alunos, vejo que alguns alunos do segundo ano não tiveram um bom desempenho, vai para o terceiro ano somente 20 alunos. Isto é Enem. Então, eu fiz uma seleção primeiro, segundo e terceiro ano e cheguei no terceiro ano com os considerados 20 melhores alunos. Aí vem esses 20 melhores alunos, levam em consideração a nota deles e a tendência é a nota ser alta. É assim, mais ou menos, que calcula a nota do Enem por escola. O IDEB é diferente. O IDEB, ele pesa. Ele diz, ó, se você reprovar aluno também, pesa na sua nota. Então, qual é a preocupação da escola? A escola ela vai ter a preocupação de não reprovar o aluno e, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno aprenda. Portanto, a nota do IDEB tende a ser um pouco menor que a nota do Enem, porque se eu reprovar muitos alunos, significa que minha nota vai cair. Então, eu tenho que trabalhar com aprovação e uma aprovação de qualidade. Eu não posso simplesmente, o aluno não aprendeu, reprovo. O IDEB não. O IDEB diz, ó, você tem um aluno, você tem que fazê-lo aprender, e aí o cognitivo dele. Então, enquanto menor o número de reprovados, a nota tende a crescer. Agora, se eu só aprovar por aprovar sem a aprendizagem, a nota cognitiva tende a cair. Então, eu preciso equilibrar. Eu não vou reprovar, mas ao mesmo tempo tenho que fazer com que o aluno aprenda. Então, esse é o impacto do IDEB que provoca, né, esse debate no Brasil todo, que é uma avaliação real. Reduz a reprovação e aumenta a nota do aluno. Dentro das competências aí de cada ator, né, dessa comunidade educacional, e aí quando eu falo da comunidade como um todo, do pai, do aluno, do professor, do diretor, como é que cada um pode agir, né, para o enfrentamento desses índices quando eles estão negativos, e mesmo nessa realidade, né, do estado do Piauí, que agora se tornou, através desse ranking 2023, o primeiro do Nordeste, superar cada vez mais e continuar nessa escala de ascensão e de sucesso, professor. Muito bem, Aldo. Então, o que é que a gente precisa fazer para continuar crescendo? Vamos chegar até a meta de alcançarmos a maior nota do Brasil, 2025, a gente vai lutar para isso. Mas para que a gente alcance uma boa nota, a gente precisa saber o que é preciso para alcançar essa nota. Bom, primeiro fato, uma vez que eu levo em consideração a quantidade de alunos, Helder, eu preciso matricular o aluno na idade certa na escola. Criança tem que estar matriculado. Então, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não pode estar fora da escola. Eu preciso matricular esse aluno. É um desafio do governo, matricular o aluno. O segundo desafio do governo é a permanência desse aluno na escola. A permanência dele é fundamental. A evasão no ensino médio é muito alta. Então, o governo precisa manter esse aluno na escola. Depois que o governo consegue matriculá-lo, o governo consegue fazer com que ele permaneça na escola, vem um terceiro passo, que é fazer com que ele esteja na escola e que ele aprenda. Então, são 3 etapas fundamentais. O que é que tem que ser feito, está sendo feito para manter o aluno na escola? São os programas sociais. O Bolsa Família antigo, para receber o aluno tem que estar matriculado. Agora tem um pé de meia, que é uma poupança para o aluno, o jovem, o adolescente, para que mantenha na escola. É assim a gente consegue segurar o aluno na escola. E o quadro docente? Curso de formação com os professores. Não tem jeito. Tem que ter formação continuada com os professores. Todos os professores têm que estar envolvidos. A escola tem que entender isso. A família tem que entender. Enquanto, e aqui a gente tem dito em quase todas as quintas-feiras, enquanto achar que a aprendizagem é somente um problema do aluno, nós não vamos para lugar nenhum. A aprendizagem tem que estar envolvido todas as instituições e a família também. Ela é fundamental nisso aí. Então, assim, professores qualificados. Não é porque o professor já se formou que a partir dali ele não faz mais nenhum curso. Não, tem que se qualificar sim. O mundo é dinâmico, todo dia a gente está mudando. Aluno na escola. O grande problema do ensino médio que nós temos hoje, o ensino médio público, é a evasão escolar.
muito raro, assim, a porcentagem é muito alta de alunos que desistem. Se ele desiste, lógico que ele não chega a uma universidade. Quem é que sofre com isso, além do aluno? Toda a sociedade ela é impactada por isso. Porque hoje, por exemplo, o Brasil está sofrendo muito por questão da mão de obra qualificada. Então, a empresa sofre, a sociedade, de uma maneira geral, sofre com isso. Então, o que o Piauí deve continuar fazendo? Traz o aluno para a escola, mantém o aluno na escola com bolsa, tem que ajudar mesmo. E formação dos professores. E um outro fator que está sendo interessante é remunerando os resultados. Os professores estão sendo remunerados por resultados. O professor está se qualificando. A gente tem qualificação 2, 3 vezes na semana, é remunerado por isso e tem que ter mesmo, é trabalho. Quem ganha? A sociedade de uma maneira geral. Se continuar com esse trabalho, eu não tenho dúvida que em 2025, se hoje nós já somos o primeiro no Nordeste, em 2025 nós estamos brigando para ser primeiro no Brasil. Só importante, a gente superou estados tradicionais, que a gente quer que cresça também. Nosso vizinho Ceará, Pernambuco, estamos junto com eles aí. Agora, professor, muitos dos alunos do ensino médio ainda chegam a finalizar com muita dificuldade em matérias, disciplinas ali elementares, de linguagem e também de matemática. Como resolver esse problema? Helder, assim, chamar a atenção aqui todo mundo de gestão, seja do setor público, setor privado. Professor de matemática, quem tem que dar aula é um professor de matemática. Professor de linguagem tem que ser um professor de linguagem. Há anos, o Brasil, município, estado, vinha atropelando isso, completando carga horária de professor de uma área com outra. Não tem jeito. Se eu sou formado em matemática, eu me preparei 4 anos na universidade, 5, vai depender da especialização. Se fez mestrado, fiz para dar aula de matemática. Eu não posso estar saindo dali para dar uma aula de uma outra disciplina. Então, eu passei 4, 5 anos preparando para aquilo. Isso ajuda muito ao professor e ao aluno. Um outro fato que é muito importante que se diga para a sociedade, e a televisão tem ajudado muito isso, a quebra de paradigma. Que nós, quem é da década de 80, 70, 90, sofreu muito com a quebra do paradigma de que não aprendemos matemática, não aprendemos português, porque eu sou das humanas, eu sou de linguagem, eu não sou de matemática, da natureza. Nós somos seres humanos. E o ser humano, a característica dele é aprender. Então, a gente aprende matemática, física, química, biologia, a gente aprende tudo, porque é uma característica do ser humano. Então, o que é que a gente precisa? Melhorar isso na educação, em relação a professores, e quebrar um pouco esse paradigma de que ninguém aprende português e matemática. Aprende. Agora, também entender o seguinte, para aprender, não é somente o aluno, é preciso dar uma estrutura para ele. É preciso que ele tenha escola, é preciso que ele tenha professor, é preciso que ele tenha lanche, é preciso que ele tenha uma refeição, um local adequado. Uma sala de aula adequada. Ninguém aprende em uma sala de aula com quase 50 graus. Ninguém aprende numa sala de aula em que tem um ventilador para 40 alunos. Não tem como. A aprendizagem é metodológico. Tem que ter instrumentos adequados, além do professor, do livro, da didática, e vem junto com isso também essa estrutura. É um conjunto, na verdade, a educação, né? Não dá para achar que apenas o professor tem uma varinha de condão mágica que vai transformar esse aluno em um exemplar cidadão só pelo esforço próprio dele. Helder, é preciso acabar com essa história dos heróis, o heroísmo. Ah, fulano não tinha condições, estudou sozinho e aprendeu. Pense assim, se ele sem condições estudou sozinho e aprendeu, imagina tendo dado condições para ele, onde ele não poderia ter chegado. Então a gente tem que pensar nisso, aprender, e a educação do nosso país passa por esse estágio, aprender exige uma estrutura. E é preciso ser dada essa estrutura, sim. É o que nós precisamos para os nossos alunos. Professor, gostei desse toque de autoestima que o senhor deu aí para a gente agora, não é, no início aqui dessa nossa conversa, para que os piauienses saibam que eles moram, não é, no estado em que tem a melhor educação de ensino médio do Nordeste e a 4ª do Brasil. Isso sim é motivo de orgulho e motivo de autoestima. Ah, não tem dúvida, muito bom, né? Ouvir, você trabalha onde? Você é mesmo.
Piauí, o que é que vocês fazem lá no Piauí, que o pessoal estuda tanto? Já existe um mito, né, de que ninguém quer concorrer com o piauiense em concurso, né? Mito, e é verdade, o piauiense é muito estudioso. E agora a gente fica em primeiro lugar no Nordeste, é muito bom. A meta é alcançarmos aí o primeiro lugar no Brasil, com o trabalho que está sendo feito, é viável sim. A gente, Helder, eu não posso deixar aqui, tem uma cidade de referência no Piauí, que é a cidade de Cocal. Eu fico muito orgulhoso em dizer que temos uma cidade de referência no Piauí. Cocal dos Alves. É uma cidade que tem muita referência no Piauí. Eu acho que o que é bom, a gente vai lá e estuda. Essa equipe tem ajudado muito esse desempenho no Piauí. Então é importante para a gente também, porque a autoestima, né? E a gente cria perspectiva. Um ser humano sem perspectiva, eu fico meio temeroso. Professor, agora falando em desempenho e autoestima, essa semana nós exibimos aqui no Jornal da Costa Norte também medalhistas ali na Olimpíada de Matemática, não é isso? A Canguru. Canguru, de matemática, Canguru, né? Isso, de matemática, né? Pré-medicina, crescer. Como que está essa realidade, principalmente aí, inscrições para os novos cursos? Isso, Helder. Tivemos uma premiação essa semana da Olimpíada Canguru. Muito feliz, tanto setor público, setor privado. Sempre coloca, a gente tem feito isso, ajudado muito a cidade de Parnaíba também. A gente tem atraído muita gente para morar em Parnaíba por causa da educação. Quando uma cidade tem, dentre seus patrimônios, a educação, essa cidade ela vai longe. Então, lá na Escola Crescer, no Pré-Medicina, nós já estamos com as inscrições abertas para 2025, procurar as redes sociais aí das nossas instituições. E você pode estudar na melhor escola, no melhor cursinho em 2025, com bolsa de até 100% de desconto e com material. Olha aí, que novidade boa, então não deixe de seguir. Eu, se tivesse aí nessa fase de estudo ainda de ensino médio, iria correr agora mesmo lá para o Instagram, né, da página e saber quais são as condições para participar desse certame. Professor, obrigado pela sua participação, por essa reflexão importante que nós fizemos hoje aqui sobre esses indicadores da educação no estado do Piauí. Eu que agradeço, Helder, mais uma vez a Costa Norte sempre ajudando com o desempenho da educação da cidade e região. Uma ótima tarde e um bom trabalho para o senhor. Educação. Oferecimento Pré-Medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor.